Seja bem-vindo a mais uma edição do MCast, o podcast que fala de empreendedorismo, tanto para quem empreende como para quem pretende empreender. E o nosso convidado de hoje é o Pedro Luque, economista e também instrutor de E- curso. É isso, né? É isso mesmo, instrutor e consultor na Dale Carnegie. Se quiser enriquecer mais um pouco o seu currículo aí, falar um pouco sobre a sua trajetória, é, qual foi o caminho que você percorreu, empresa que você já passou para chegar ao que você faz hoje, que é instrutor e treinador na Dale. Cara, eu sempre tive um negócio. Eu sempre fui meio inquieto, assim, sabe? Eu era o cara que me enfiava em qualquer coisa, colégio, faculdade. Aí quando eu tinha 13 anos, Eu entrei num colégio e eu tava doido pra começar a trabalhar, começar a comprar minhas coisas. E eu entrei como garçom num restaurante japonês. Mas é o restaurante japonês brasileirado, né? E aí eu provei o que que era o trabalho por desempenho, porque se a gente vendia, se a gente tinha mais gorjeta no final, ela rachava com a gente, não ficava pro restaurante. Então ela aumentava o valor que ela pagava pela noite de trabalho e tudo mais. E aí, cara, depois que eu provei disso, aí eu virei vendedor de loja. Aí eu pensei, aí num dado momento eu decidi que eu queria ser engenheiro. Fui, provei um pouco disso, não gostei. Daí entrei Uhum. na faculdade de economia. Daí nisso entrei para trabalhar no mercado financeiro, trabalhei em banco. Trabalhei 4 anos. E lá meu objetivo sempre foi, cara, eu vou entrar lá, já que se eu trabalhar por desempenho eu ganho mais, então só que sempre vou ter um sócio se eu tiver numa empresa, por mais que eu tenha comissão. Então eu vou trabalhar, juntar uma grana e vou empreender. No meio da minha trajetória bancária, eu fiz um dos programas que a Dale Carnegie tem. O que Uhum. aquilo fez pelo meu desempenho, assim, não tinha nada escrito na história da minha vida que tinha feito aquilo por mim. Todo santo mês, às vezes toda semana, eu tinha os treinamentos da instituição financeira. Aí era o treinamento de venda, mas era voltado a seguro, treinamento de gestão de carteira de cliente, mas daí também totalmente ligado só a métricas. E hoje em dia, se a gente for analisar, e o negócio que sempre vendeu e sempre deu bem, sempre deu bons negócios, é relacionamento. E eu fui pro Dale Carnegie para me relacionar melhor com quem trabalhava comigo, com quem comprava de mim. E aí isso me deu um resultado absurdo. Aí eu me apaixonei e eu pedi para trabalhar com eles. Foi Sim. aí que eu cheguei nesse ponto. Aí, claro, tem a carreira interna, aí é sofrido. Eu vou pegar um gancho de uma palavra que você falou aí, que é a questão de desempenho, né? Principalmente quando vai para a carreira autônoma e às vezes também até para o famoso intraempreendedor. As Uhum. pessoas às vezes elas não querem melhorar o desempenho ou talvez até se qualificar melhor, porque não, eu trabalho CLT, eu trabalho empregado. Mas você consegue também empreender dentro de um outro CNPJ, né? Consegue. O intraempreendedor, é que hoje está muito difícil, né? Como o meu trabalho ele envolve ir atendendo as empresas, 99% das reuniões que eu faço, a reclamação é mão de obra. Por quê? A pessoa hoje ela fala, putz, por que que eu vou achar um jeito, um fornecedor mais barato de produzir essa agenda aqui, se quem vai ganhar com isso é o meu patrão? Mas isso também tem a consequência. Vem do quê? De talvez as pessoas lá no passado, quem era o intraempreendedor, eles não valorizavam. Que é igual o pai quando fala assim, poxa filho, você tirou uma boa nota, né? Não fez mais que obrigação. Então, hoje ainda tem-se uma leva muito grande de empresários onde as pessoas tentam e eles não dão valor e nem olham. Só que tem muito mais gente não querendo fazer porque ele não quer a dor de cabeça, ele quer se identificar com quem está trabalhando. E a galera da minha idade, né? Então, eu Sim, tô no meu sim. lugar de fala aqui, que é a galera da minha idade. Exatamente. E só que ele pode ganhar muito mais ali, mas ele tem que pensar o seguinte: se não tiver oportunidade ali, ele mantiver esse comportamento, ele vai ter mais oportunidade fora. É o que eu sempre falo, por exemplo, às vezes eu vejo também funcionários reclamar de empresas. Uhum. A primeira coisa que eu adotei para minha vida lá atrás, quando eu trabalhava de CLT, uma empresa não vai definir o meu destino, entendeu? Ah, eu não tive sorte na vida porque eu não tive oportunidade naquela empresa. Eu não fui diretor porque a empresa não me deu oportunidade. Se ela não me dá, eu vou fazer a minha Meu oportunidade. patrão não me ensinou, né? Exatamente. Ah, eu não vou estudar não porque aquela empresa não me deu oportunidade. Eu tenho a seguinte ideia. Se você faz um trabalho bem feito aqui, que vale mais do que aquele que eu te pago, uma hora alguém vai te ver. Uma hora alguém vê. Então, se eu não te valorizo, o mercado em algum momento ele descobre você e vai te levar pelo valor que você merece. O que acontece?
o que eu percebi no meu caso e funcionou? Eu comecei a fazer, a me valorizar, me instruir cada vez mais e conseguia sempre entregar mais do que aquilo que eu era pago. Uhum. E aí eu percebi que toda vez que alguém queria me levar, isso mexia no meu salário aqui internamente também. Daí. Então, quer dizer, a empresa teve que me valorizar. Eu não precisei ficar pedindo, Sim. porque eu valia mais do que o que eu estava executando ali. As pessoas não enxergam isso, né? Cara, e olha só que legal, eu tava no elevador, eu cheguei aqui, eu errei, tá? Eu entrei na torre errada, Na dois. aí eu cheguei em cima da hora, mas... aí eu tava no elevador ali na 2, cara, uma moça tava contando pra outra, as duas trabalham juntas, falou assim, não, eu tava lá pra apresentar uma proposta, daí o fulano veio com a proposta dele, mas no final o que que era? Ela fez uma lista de tudo que ela faz a mais, que já é função dela, e tudo que ela faz que é função dos outros que sobra para ela fazer, para ela pedir um aumento. Só que a empresa viu antes e já deu o aumento para ela. E aí quando nessa conversa ela falou que ela tinha uma contraproposta, mas ela não ia apresentar porque ele já tinha satisfeito ela. Então, o papel da pessoa sim é entregar mais e o papel do empresário é ele tomar iniciativa antes da pessoa vir pedir o aumento. É Exatamente. mostrar que você valorizou e não porque você está dando aumento por obrigação, porque agora ela argumentou legal que merece. Né? Sim. Os dois têm papéis e é igual num casamento. Hoje está num momento onde o patrão quer que o funcionário faça muito bem o papel dele, mas não faz o dele direito. E o funcionário, mesma coisa, o patrão. Então aí fica os dois, a esposa esperando o marido pedir desculpa e o marido pedindo esperando a esposa ir pedir desculpa. Tá um troço de E aí louco. carrega aquilo, Carrega. não se resolve um problema e... O ambiente de trabalho fica uma desgraça. Fica Exatamente. difícil. E o negócio do intraempreendedor também, ele tem que entender que tudo que ele aprender num lugar e todo o jeito dele fazer uma coisa é o jeito que ele é o conhecimento e o jeito que ele vai levar de fazer as coisas no outro. Sim, sim. Não é porque ele não gosta daqui que ele tem que ser desorganizado, descomprometido, porque se você for na casa dessa pessoa, é muito provável que ela também é desorganizada com a casa, desorganizada com as coisas, vai estar com o armário quebrado, a TV vai estar torta, vai estar porque é o jeito dela fazer. É porque é uma questão, o nosso cérebro ele é adaptativo, né? Ele se adapta. Uma vez eu estava ouvindo uma palestra, um curso do Laí Ribeiro. Uhum. Ele até citou o sistema carcerário para exemplificar isso que você acabou de falar aí. Ele falou que a prisão nunca curou ninguém e nunca vai curar. Por quê? Porque você tira a pessoa pelo mau comportamento da sociedade e joga ela num ambiente que depois de um certo tempo, aquele ali vai ser o padrão dela. Se ela ficou 2, 3, 4, 5 anos, a tendência é quando ela sair, ela não se acostumar mais com a sociedade, ela vai cometer um crime para voltar para o padrão que ela desenvolveu mentalmente ali, entendeu? É. Então, quanto mais tempo a pessoa fica presa, mais ela se acostuma com aquele padrão. Então, você pode ver esses presos de longa data, eles não ficam muito tempo fora. Por quê? Porque o padrão deles foi alterado daí. Aquilo é que você falou, aquilo que você acostuma a fazer é aquilo que vai predominar em você. Daí. O ambiente que você cria em volta de você. Eu tava escutando Por isso que tem aquele dizer que você é a média das 5 pessoas mais próximas com quem você convive ali no dia a dia. Né? É o ambiente que você cria, cara. Eu falava mais ou menos inglês, por exemplo. Aí na Dale Carnegie é uma franquia americana, tá no mundo inteiro, ISO 9001, e para você entender a ISO tem um método. E aí todo esse método vem um material oficial em inglês, leva um tempo para vir para português. Eu bati no peito e falei, cara, eu vou estudar esse troço em inglês. Então eu peguei o material mais atualizado, peguei em inglês, aprendi no inglês, e aí eu conversava com quem me treinou, que foi o Guilherme, que eu conversava com ele sobre isso em inglês. Aí eu avancei muito, mas porque eu tive que criar aquele ambiente. Sim, sim. Se você não cria o ambiente, você não vai conseguir tocar o projeto para frente. Tá, e você que trabalha com capacitação hoje, com treinamento, o que você tem a dizer, que você até citou agora no início da nossa conversa, as empresas têm que se tornar uma escola de negócio, as empresas que reclamam que não têm profissionais no mercado, qual que é o futuro dessas empresas que não investem em capacitação dos seus colaboradores, porque qual que é a visão de alguns, que eu acho que é uma visão tosca daí? Ah, eu não vou gastar dinheiro para desenvolver ninguém não, que depois ele vai sair. Nossa, a tua pergunta foi espetacular agora. Não para vender meu peixe, mas sim porque hoje há um problema de entendimento sobre isso.
O empresário que reclama de ter que treinar as pessoas, ele perde o direito de poder reclamar de não ter gente pronta. Porque eu sempre penso, só cortando você depois que você terminar seu raciocínio, eu prefiro ter, por um curto período, alguém capacitado do que arrastar alguém por 10 anos que não Sim. sabe fazer nada, entendeu? Porque assim, vamos pegar, isolar o empresário, como você falou. Se ele está aqui reclamando que eu tenho que ir lá ensinar, ou eu tenho que pagar um treinamento, eu tenho que pagar um curso, eu tenho que mandar lá um mecânico, tenho que mandar o cara para São Paulo, na distribuidora ou na fábrica, aprender sobre a peça. Se ele está reclamando de ter que fazer isso, ele não pode. Ele perde o direito de reclamar de, eu não estou conseguindo encontrar ninguém pronto. Porque, poxa, se fosse para encontrar alguém pronto, ia ser muito fácil, né? Decidiu ser empresário, assuma o papel, para começar. Exatamente. Tem muitas empresas que eu atendo que estão tomando a iniciativa de o papel técnico básico. Vamos pegar o exemplo do mecânico de novo. Entrou o aprendiz, ele vai aprender o básico, vai começar com tarefas simples, não vai ser complexo, por mais que ele tenha experiência. Cada mecânica tem seu padrão de qualidade, tem seu padrão de atendimento. Então, o empresário tem que entender que deve existir um processo de ensinamento, de escala, de crescimento dentro do negócio. Não só para ensinar, mas porque o plano de carreira, o plano de aprendizado, o plano de treino, o plano de evolução também é um fator de engajamento. Tá, mas dentro dessa resposta sua, já criei um outro questionamento aqui, Uhum. que aí já não é mais patrão, aí já é pessoas, funcionário. Tem pessoas que falam assim, ela detém um bom conhecimento, um certo conhecimento, mas ela fica muito resistente em transmitir, em passar para alguém, por insegurança, Uhum. eu vou ensinar alguém aqui, essa pessoa vai tomar o meu lugar, e isso atrapalha esse crescimento da empresa, né? Essa expansão, porque o conhecimento ele não consegue ser diluído daí. E aí vem a questão, aí eu tenho um outro pensamento sobre isso. Se eu não preparar alguém para assumir o degrau que eu tô, se surgir uma oportunidade no degrau acima, provavelmente essa empresa vai buscar alguém no mercado, porque ele não vai tirar eu daquele lugar, porque ele não tem como repor. Então, se eu tenho alguém que tem a mesma capacidade que eu ali para assumir a minha posição, eu tenho chance de ir para uma posição mais alta daí. E as pessoas veem essa capacitação de alguém para fazer a mesma coisa que você faz como uma ameaça para você. Ameaça. E aí ela mesma não consegue desenvolver o próprio crescimento daí. E porque muitas vezes ela quer se limitar àquela pessoa, àquela posição. Ela não quer a dor de cabeça Ela não da quer próxima. perder aquela posição daí. Ela não quer a próxima, porque é mais dor de cabeça, ela já não quer mais. Tá, mas aí quando surge a próxima que não coloca ela reclama também. Reclama também. Que é igual, o cara, ele não multiplica o que sabe, ele perde o direito de reclamar de que não teve a promoção que ele queria. Então, voltando lá no fator de engajamento, o plano de carreira é um fator de engajamento muito forte. O salário também é um fator de engajamento muito forte. Porém, falando em treinamento, as pessoas elas também os dois principais fatores maiores de engajamento, e isso a Dale Carnegie fez uma pesquisa lá em 2019, tá? Já estava esse negócio de mão de obra, é que a pandemia acentuou isso um pouco por conta da digitalização rápida de muita coisa. Mas os dois principais estão ligados à gestão imediata do setor e à gestão geral da empresa. Então, a gestão imediata do setor e a gestão geral precisam necessariamente, essencialmente, entender sobre pessoas. Às vezes a pessoa tem 40 anos de experiência num ramo, mas ela sabe fazer manutenção no equipamento, ela sabe operar o equipamento, mas ela não entende de comportamento. E aí parte da tua pergunta era sobre empresas que investem ou não em treinamentos. A maioria investe só em treinamento técnico e acha que isso é cuidar das pessoas. O treinamento técnico, você está cuidando do processo e da qualidade da tua empresa. É muito comum você encontrar... Vamos pegar a mão de obra de base, vamos numa indústria. Pega uma marcenaria. É comum você encontrar alguém que só tem que botar a chapa na máquina e a máquina corta sozinho, que está estressado. E aí o estresse tira a atenção de muitas coisas e aí ele perde um dedo. Se não for o sensor da máquina, ele perdia a mão. Sim. E então, você dá um treinamento de pessoas, você gerir pessoas, você tem que entender de comportamento humano e tem que entender como cuidar do comportamento e emocional delas. Não só do quão bem elas cortam a chapa de MDF que elas têm que cortar. Você tá entrando na segunda pergunta que antes eu fazer ela daí. Telepatia, né, cara? A conexão tá forte. Que uma pergunta importante que tem tudo a ver com a DEI, com o que você faz lá, que eu fiz o curso lá. Inclusive, você foi meu instrutor. E eu percebi uma coisa que antes
de vocês passarem a didática do curso de uma forma geral, vocês trabalham muito a inteligência emocional. Inteligência E aí vai emocional. dentro disso que você estava falando aí, que é o que tem muita falta no mercado hoje é exatamente isso, né? A inteligência emocional, como a pessoa se comporta e o quanto ela consegue suportar de estresse. E eu acho que isso hoje, se não é ainda, mas no futuro vai ser a moeda mais valiosa que vai ter no mercado, Vai. vai ser a inteligência emocional. Não é Você, nem a cognitiva mais, né? você vai fazer teste comportamental com os seus futuros colaboradores para entender quem é mais suscetível a estresses ou não, né? Todo mundo tem o estresse numa dose, ele é estimulante, E principalmente quando a gente traz isso para o cargo de liderança, de gestão, né? com Se não certeza. tiver, praticamente está descartado, né? Vamos pegar um exemplo do representante. A gente estava falando de representação comercial, né? Sim, sim. Imaginar o diretor comercial de uma empresa. O objetivo dele é levantar na segunda-feira, acelerar todo mundo, mas não vamos pensar no chicote estralando, mas sim Sim. engajar a galera, mostrar o quanto foi da meta, o quanto falta, seja do mês, do ano, da semana, e botar todo mundo para trabalhar nas atividades corretas. E depois da geral é sair cuidando emocionalmente e comportamentalmente cada um, com feedback individual. Esse é o papel dele. Só que se ele tá sem inteligência emocional, e aí ele brigou com a esposa antes de sair de casa, ou, sei lá, o filho se machucou na escola, no meio do expediente, ele não sabe qual é o estado do filho, mas a mãe falou que está no hospital e não respondeu mais. Pronto, o cara está afetado. Ele afetado, tem coisas que ele diria para a equipe que ele vai falar num tom diferente, seja mais Sim. passivo ou mais agressivo, e não vai chegar no ponto que precisava. Tem atividades que ele deveria fazer que ele não será tão intenso ou será demais e vai errar a mão. Aí não dá mais o resultado. Então esse ciclo, se o cara não tiver um freio, não tiver nada que pare ele vai entrar na próxima semana frustrado e vai prejudicar a próxima semana pela frustração da anterior, mesmo o filho estando bem. Então, a inteligência emocional vai ser. É uma das habilidades que estão cotadas se a gente pensar em 2030, 2040, e relacionamento também. Porque a tela está tirando o relacionamento. E você não se relaciona sem inteligência emocional. Sim, sim. E é interligado, né? A inteligência emocional com o relacionamento. Se você não tem uma inteligência emocional, você não consegue se conter nas suas questões, você vai abalar também os seus relacionamentos, né? Então, uma Sim. coisa é praticamente interligada à outra ali, né? A gente entrega para os outros aquilo que a gente tá cheio, né? Ah, eu cheguei, tô cansado do estresse do trabalho. Não é que o trabalho não será estressante. É que você precisa trabalhar o quanto aquilo te afeta e como é que você vai chegar em casa para ser um pai, mãe, esposo, esposa melhor. Senão você vai carregar aquele peso porque você deixou e não soube lidar emocionalmente com o trabalho e Sim. aquilo vai te prejudicar. É que nem o mês passado eu estava num treinamento lá em São Paulo e tinha uma especialista lá que estava dando uma palestra lá em comunicação. Uhum. E ela falou sobre isso, né? Não se preocupa não, porque o que a tua boca não fala, o teu corpo vai falar 10 vezes mais daí. Fala com certeza. Se você não tá bem, não adianta ficar calado, porque o teu corpo entrega você bonitinho daí. Uhum. E tem pessoas A que. mesma coisa também, só cortando depois você Vai lá, conclui, vai lá. além da questão negativa, a questão positiva também. Quando você tá feliz, o teu corpo também Expõe. expõe isso, entendeu? E aí, quando você tá eufórico, pode ser que você também passe do ponto. Por isso que falam, Sim, o bêbado fica milionário, né? Porque ele bebe umas e começa a pagar bebida para todo mundo. É aquela euforia que toma conta, o álcool ele tira alguns filtros, né? E aí a gente feliz, a gente também pode tomar a decisão errada. Então, inteligência emocional, ela não é só, poxa, você não gritar e não xingar teu funcionário, mas é também você não estar feliz demais e sair investindo em coisas que não devia, em sair tomando decisão, contratando gente que não deveria, ou mandando embora quem não deveria. A inteligência emocional é poder ponderar os dois extremos, sim, sim. do bom e do ruim. E você falou a questão do álcool. E um dia, eu não lembro, eu estava vendo um vídeo curto de alguém falando sobre a questão do álcool. Ele falou uma coisa interessante. Normalmente, a pessoa, quando ela passa do limite na bebida, ela começa a fazer coisas que numa situação normal ela não faz. Que ele falou que era a questão da perca da consciência, né? Uhum. Mas além de você perder o domínio sobre a consciência, você ativa o seu subconsciente de questões, por exemplo, da sua infância, da época que você era criança. Quando você vê que tem muitas pessoas que realmente, quando passa do ponto, elas se tornam meio criançona mesmo, né? Aham. Então a criança assume o teu comportamento daí. E às vezes é uma das pessoas
que passa do limite ficam meio boba mesmo, né? Porque realmente um outro ser que assume o comando dela quando ela tá naquele estado ali. E aí vem as faltas, né? Todo excesso ele vai levar num outro. Tem gente que fala, não, mas eu não ligo de pagar o preço e trabalhar o que eu preciso trabalhar, mas tem que ter um descanso no meio. E um outro ponto que tem muito a ver com o que você ensina, eu quero que você fale um pouco sobre isso, é a questão, não é nem gestão do tempo, né? Porque o tempo a gente não consegue gerir, o tempo ele está passando, é gestão no tempo, né? Gestão no tempo. A importância disso para que também você não chegue nesse nível de estresse, que você não consegue, se você não conseguir gerir de forma adequada o seu tempo, você também vai entrar num... Uhum. Na verdade, vamos chamar de gestão de prioridades. Fica legal, né? A gestão de prioridades é diretamente ligada ao teu controle emocional. Porque se a gente pega alguém que é muito ansioso ou é preocupado, e aí ele tem lá a prioridade dele, vamos supor que ele precisa ser mais produtivo e tornar o negócio mais produtivo, vamos lá no exemplo da marcenaria, fazer mais móveis. Aí aparece uma oportunidade dele dedicar um tempo e aquilo vai aumentar as vendas, mas ele já está lotado na produção. Só como ele está ansioso, ele nem lembrou que a prioridade dele é ser mais produtivo. E aí ele vai lá e contrata um serviço, o qual vai tomar um monte de tempo dele, vai ter um monte de reuniões, voltado a vender mais. Aí ele vende, não entrega, atrasa e queima a empresa. É assim que o comportamento acaba com o negócio. Sim, sim. Então, a gestão de prioridades, a gente tem que primeiro entender, que é a gestão no tempo, né? A gente primeiro tem que entender qual que é a minha prioridade longo prazo. Às vezes o teu longo prazo, o máximo que você consegue olhar é um ano. Porque tem gente que, como não é acostumada a se planejar, ela olha para um ano e já não consegue ver mais para frente. Mas ok, qual é a prioridade do seu ano? A gente estava falando antes, né? Eu, por exemplo, eu quero aumentar muito meu capital investido esse ano. A gente tem oportunidade na renda fixa, tem oportunidade na renda variável, vai ter mais ano que vem, né, na renda Sim, variável. sim. Então, minha prioridade esse ano não vai ser ficar, trocar de carro, comprar móvel novo e não sei o que. Não, essas invenções de moda eu vou fugir. Esse ano eu vou guardar tudo que eu puder. E aí é uma prioridade, aí a gestão de tempo, a gestão de prioridades é tudo voltado a isso. As pessoas hoje não conseguem porque elas querem abraçar tudo, fazer tudo, fazem tudo mal feito, ficam estressado, ficam cansado e elas não sabem nem por que estão fazendo. Abre uma empresa, mas Sim, não sim. sabe como aquilo atende à vontade dela. Só porque eu vou abrir uma empresa para ganhar dinheiro. Dinheiro não é propósito, cara. Exatamente. Você entrou numa seara aí, eu também tenho um conhecimento sobre isso, que é a questão de investimento, e isso aí também, quem não tem a tal da inteligência emocional, ele perde muito dinheiro, né? Perde. Eu acho que é a coisa que mais exige um emocional muito bem controlado é principalmente quem vai para a renda variável. Nossa, a bolsa Ou também desconta. quem vai para a renda fixa, porque aquele rendimento ele é meio que, vamos dizer assim, a conta gota. A pessoa que é meio ansiosa, ela não consegue esperar, entendeu? Qualquer contrato renda fixa, ele também oscila a mercado, né? Se você vender antes do vencimento, você está tão sujeito a risco quanto está na bolsa. Sim, sim. Eu criei a metodologia pela questão de gasto e investimento. Qual que é a minha metodologia? 70% em média do que eu ganho, eu invisto. E Uhum. 30% vamos dizer assim, seria para a pessoa física. É você que tá puxando a média brasileira dos investimentos, então. Aí Porque a galera não investe nem 5%, cara. Aí, por isso que antes da gente entrar aqui no podcast, eu comentei a questão de eu, às vezes, fazer uma dívida maior do que a minha capacidade de pagamento, para eu realmente ativar a minha questão de crescimento. Se eu quero aumentar o meu gasto, eu tenho que aumentar o quê? A minha receita. Sim. Se eu ganho R$ 100 e quero gastar 40 e a minha média é 30%, eu tenho que passar de 100. Uhum. Eu não posso avançar. O teu custo fixo mensal é o valor que você investe. Exatamente. Se eu quero gastar 60, eu tenho que ganhar 200. Se eu quero gastar 300, eu tenho que ganhar 1.000. Uhum. Eu não posso avançar sem aumentar também. E aí eu nunca vou avançar naquilo que é para investir, seja numa empresa, seja num fundo, na bolsa ou qualquer tipo de investimento, né? E a bolsa ela é um belo exemplo, porque vamos supor que eu venho aqui e você vende camisa, né? Estamos os dois de camisa.
Eu compro as 2 camisas aqui suas e vou e falo que vou te pagar mês que vem. Você faz a notinha ali, o famoso crediário no comércio, né? Sim. Faz a tua notinha e mês que vem eu apareço e falo, pô, Márcio, você é meu amigo, cara. Então eu não vendi tanto esse mês, não ganhei tanta comissão. Então você não consegue, eu pago metade, você me dá um descontinho, né, na dívida, eu pago o restante no mês que vem. E aí você, meu amigo, vai fazer um bom negócio. Na bolsa, não. Você comprou, você errou na sua compra, o mercado não vai ser seu amigo. Sim, sim. O terreno que você errou, que você queria que valorizasse, porque era dentro de um condomínio, você queria que valorizasse em 2 anos, quando liberasse para construir, quando abrissem as áreas de lazer, que agora atrasou a obra, vai demorar 4, 5, 6 anos para dar alguma valorização, alguma atualização, você errou, você vai ter que arcar com IPTU, com condomínio todo esse tempo. Então, o mercado ele desconta, independente do teu investimento. Você vai ter que pagar a conta. Sim, sim, exatamente. E outra questão também que você aborda bastante lá no treinamento é a questão de vendas, né? Eu acho que não é porque você não faz uma venda direta que você não tem que ser bom em vendas. Uhum. Eu acho que a venda ela é uma coisa que todo mundo tem que desenvolver cada vez mais essa habilidade. Você sendo um vendedor na linha de frente, você sendo um médico, você tem que ser bom em Sim. venda, né? Às vezes não é nem o melhor médico que tem mais é, paciente no consultório, é o melhor vendedor, É né? o melhor vendedor. Hoje em dia, é excelente o assunto, porque hoje em dia as pessoas acham que só marketing é venda. O marketing ele põe o cliente para dentro. Você tem uma agência, né? O Exatamente. marketing ele chega até, faz o cliente chegar até a sua empresa, sua loja, seu comércio ou a sua fábrica. O que vai dizer se ele compra ou não é o que está da porta para dentro. Então não adianta de nada eu ter um comércio chegarem 1.000 clientes todos os meses na porta do meu comércio ou no meu Instagram pedindo venda e o atendimento não ser compatível com aquilo que eu anuncio. Então eu quero vender um terno, um costume como esse aqui e vai custar seus 2, 3 mil reais, só que o meu atendimento é compatível com um público que gasta R$ 500 num produto como esse, que não seria esse tecido, não seria. Não vai vender. Sim, A culpa é do marketing? Não. A culpa é da sua equipe que não vende direito, a culpa é sua que não é um bom vendedor. E, exatamente. e para isso, para melhorar, não só vender, venda, produto, serviço, mas vender também as suas ideias, vender sua pessoa, você tem que se vender a todo momento. Tem dois livros, cara, do Dale Carnegie, que assim são essenciais para isso. Um é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Erram muito, assim, as livrarias colocam em autoajuda, dá vontade de tacar fogo, sabe? Porque é um livro de negócios. É um livro de negócios. E se você pegar só os primeiros 9 capítulos, são 9 princípios para lidar com outras pessoas, E princípios o, de relações e o humanas. legal, se o meu pensamento estiver errado, você me corrige, dos livros do Dale, é que não são livros teóricos, é livro que de fato ele testou, né? A Ele testa- maioria do material que ele produziu foi testado, né? Para ele dizer, faça assim que vai gerar tal É. resultado daí. Não é o- uma teoria que surgiu na minha cabeça, eu escrevi e joga pro mercado daí. Aqueles princípios ele escreveu muito cedo na vida dele. E aí ele passou o restante da vida testando. Testando um por um daí. Ele testou no colégio, ele escreveu muito cedo. Aí ele testou ao longo da vida toda, até que chegou um momento que ele abriu uma empresa disso, lá salvo engano, 22 de outubro de 1912. Eu sei que foi em outubro e sei que 1912. O dia do mês eu me deu um branco agora, mas acho que é 22. Lá começaram os treinamentos do Dale Carnegie. E aí ele tinha preparado 8 horas de aula, assim, 6, 8 horas de aula. Ele gastou tudo em 1 hora e meia falando. Aí ele falou: Poxa, vou colocar as pessoas para treinarem aquilo que eles. O livro da biografia explica tudo isso, né? Uhum. Vou colocar as pessoas para treinarem. E aí ele colocava as pessoas ou para contar histórias que elas tinham de quando elas fizeram algo parecido com esses princípios que tem no livro, ou entre as semanas, como elas já aprenderam, conte algo sobre o que você aprendeu na semana passada, como é que você aplicou dentro do seu negócio. E aí, depois de 24 anos dando treinamento, testando, reformulando, tinha uma pessoa que datilografava tudo dentro da sala. Então ele tinha tudo, ou anotado à mão, ou na máquina de escrever. Aí ele estudava isso e melhorava o texto do princípio. Uhum. Então, os princípios, a modulação do texto tem também algumas charadas. O primeiro, lá do como fazer amigos não influenciar pessoas. Não critique, não condene, não se queixe.
Esse princípio não é para você só não chegar e não xingar a pessoa, não ofender, não falar que o escritório dela é desconfortável. Não. Sim. É você não pensar nisso. Poxa, você tá com a pessoa, cara, valoriza ela. Aí a tua atitude muda com aquela pessoa. Às vezes você contrata melhor por fazer isso, às vezes você vende por fazer isso. É porque a questão de pessoas, você tocou até no início da nossa conversa, né? A importância de que são pessoas. Eu até tenho um pensamento que é o seguinte: tem pessoas que não valorizam pessoas, há empresas que não valorizam pessoas. Mas vamos pegar uma história hipotética aqui. Vamos supor que o mundo quase que acabe. Fique você e a sua esposa. Por falta de pessoa, você com todo o dinheiro, seja 4 trilhões e trilhões e trilhões, você vai ter que saber para onde? Para a roça produzir. É. Com todo o dinheiro do bolso, só para você, 100 pessoas, todas as coisas da terra, 100 pessoas não serve para nada. Uhum. Entendeu? É igual tem. Então toda a riqueza do mundo para você sozinho, você simplesmente vai ter que trabalhar na roça para produzir alimento para comer, porque não tem pessoas. E E as pessoas infelizmente não valorizam pessoas aí. não valorizam. E infelizmente eu já conheci gente que desvaloriza, por exemplo, até o nosso famoso gari. Tem gente que não valoriza. Cara, a peste bubônica se espalhou pelo mundo porque o lixo ficava espalhado nas ruas lá Exatamente. da Europa. Era rato e barata para todo lado espalhando doença. Como assim não precisa? Precisa de todo mundo. A gente precisa, voltando lá no intraempreendedor, a gente precisa daquele que vai ser somente um bom executor de tarefas. Por quê? Porque alguém vai ter que ocupar aquele espaço, alguém vai ter que preencher aquela papelada, alguém vai ter que fazer. A gente precisa daquele que vai trazer inovação, daquele que vai ser bom em liderar, daquele que vai ser bom para fazer relacionamento só. Né? E é impossível você construir um grande negócio sem pessoas, né? Uhum. Seja de tecnologia, seja que negócio for. Tem que ter pessoas envolvidas Tem daí. que ter pessoas. E só para não ficar em aberto, né, eu falei de 2 livros, falei de um só. Tá. O Como Fazer Amigos, então teve toda aquela história da escrita. Os primeiros 9 capítulos, para aqueles que querem que as pessoas os percebam melhor, os primeiros 9 capítulos são assim, o simples, o básico, o feijão com arroz, que normalmente as pessoas falam para nós que tem que fazer, mas não falam como fazer. Então, Como Fazer Amigos do capítulo 1 a 9. Você vai apresentar ideias melhores para o seu chefe se você for um colaborador, assim como você vai chegar melhor no seu colaborador se você for o líder, se for o patrão ali, o empreendedor. Mas eu preciso de potência na hora de expor os meus pensamentos. Aí você vai para como falar em público e influenciar as pessoas no mundo dos negócios. Porque o público, aqui enquanto eu falo, você é meu público. Enquanto você fala, eu sou seu público. Mas não necessariamente a gente tem um auditório com 2.000 pessoas aqui. Talvez tem 2.000 pessoas nos assistindo aqui. Mas a minha percepção, o público é 1 a 1. A minha reunião que a gente faz negócio é 1 a 1. Isso é público. Sim. Então, como falar em público não é só para o público auditório. Sim, Existem capítulos lá em que você pode aplicar aquilo na hora de delegar um negócio. Tá vendendo um carro na sua vida particular, na hora de você explicar que existe um problema, porque aquilo é um fator de negociação, e é antiético não falar, né? E aí, se você explicar certinho, de uma maneira amigável, compatível lá com os princípios 1 a 9, cara, se for uma pessoa de bom caráter do outro lado, você também tá à mercê do mau caráter da pessoa, né? Então, Tá, cuida com quem a gente negocia. então, não sei se você já tem essa estatística ou não, mas em relação às pessoas que fazem o curso com você, não sei se você chegou a acompanhar já ou não, dessas pessoas, quantas que conseguem? Porque antes disso eu vou fazer um outro questionamento aqui. Tem pessoas que, por exemplo, leem um livro e não aplicam nada e acham que esse livro vai mudar a vida dele. Sim. Pessoas fazem um curso e não aplicam nada daquilo que foi passado e acham que aquele curso vai mudar. De quantos, mais ou menos, em termos percentuais, de que de fato faz e que de fato você percebe uma evolução? Cara, sabe que eu nunca pensei, mas sempre, todo ano tem 1 ou 2. Eu tô falando dos meus, tá? Uhum. Eu tô fazendo gestão aí de uma região onde a gente chega economicamente em umas 150 mil pessoas e de uma outra região que economicamente a gente chega em umas 450 mil. Se não tiver nessa estatística aí, coloca, tá? Porque quando eu fiz o curso lá, até para falar o meu nome, eu tinha dificuldade daí. Depende muito. Tem É. pessoas que a gente, como instrutor, olha e fala: nossa, cara, mas será que vai? A gente entra dando um suporte maior, mas tudo é timing. Uhum. Tem gente que precisa praticar um pouco mais mesmo em sala
para daí levar. Sim. Assim como eu já atendi pessoas que elas falam, não, eu quero passar pelo programa primeiro, aí eu vou aplicar na minha empresa. Só que é explicado antes de aderir que, ó, você vai entrar lá, ele é prático, você faz de uma semana para outra, você tem resultado na hora. Depois, a gente até dá suporte, mas não é a mesma coisa. O treinamento ele funciona você indo lá, com o participante do seu lado, vocês conversando, aquela troca de ideias, Sim. junto com o método. Aí funciona. Por isso que ler o livro não é igual fazer o treinamento. Fazer o treinamento também não é a mesma coisa que ler o livro. Os dois são válidos. E aí, agora, estatisticamente, cara, não sei te falar. Não sei. Se eu for falar em NPS, a última vez que eu olhei o NPS, ele estava em 92%. Não, mas eu quero chegar à seguinte conclusão. Não sei se você vai concordar comigo ou não. Mas não adianta eu adquirir todo o conhecimento do mundo se depois que eu sair da sala ou sair daquele ambiente eu não começar a praticar Sim. aquilo, né? Ainda não criaram E aí colocam a culpa ainda no curso, no evento que foi, né? Não, Prometeram pra mim isso, prometeram que eu ia evoluir, que eu ia isso, mas ó, fiz o curso, não deu nada daí. Aí tem um assunto interessante, Márcio. Eu não sei se é só no Brasil, mas o brasileiro costuma falar que é o próprio brasileiro, que é isso. Mas o público em geral, eles não querem, por exemplo, emagrecer ou enriquecer. Eles querem ser emagrecidos ou enriquecidos. Então o que eles fazem? Eles fazem uma bariátrica ou jogam na Mega Sena. A mesma coisa, eles não querem aprender. Eles querem que você coloque um pendrive na orelha deles aqui e transmita o pensamento. E a ideia é agora eles estão mudados. Você atualizou o Windows deles, atualizou a versão do iOS. Então, assim, não compensa a gente ir num lugar com pensamento resistente e não compensa ir achando que o lugar ou a pessoa vai mudar a nossa vida. Então, aí quando você falou na questão de emagrecer e enriquecer, eu considero isso como estado. Estado em que sentido? É ser, não é ter. Não adianta eu ter 1 milhão se eu não sou rico. Eu vou perder esse 1 milhão em um ano. Por isso que a estatística de quem fale Não adianta na pós-Mega Sena é tão alta. Eu querer estar magro, mas eu não sou magro. Em 6 meses eu vou voltar a engordar, entendeu? Então as pessoas querem muito o estado de ter e não ser. Eu tenho 1 milhão, mas você é rico. Se você for rico, pode tomar o teu 1 milhão, que daqui a 6 meses você tá milionário de novo daí. É exatamente isso. Só que para você ser, existe um processo. Eu escutei uma pregação esses dias espetacular. Vou pegar um exemplo que ele deu lá, mas quando Noé fez a arca, Deus falou com Noé, Noé foi lá e Deus falou que ia salvar Noé, a família dele e pares de animais puros e impuros. E é assim que tá lá na Bíblia, né? E para isso, ele falou, mas prepara uma arca, vai ser assim, tantos metros, desse jeito, vai ter um tampo. Ele explicou como é que era. Deu a arquitetura e a engenharia da coisa. Sim. E o que Deus estava falando para ele? Prepara o ambiente. Então, poxa, eu quero enriquecer, prepara o ambiente. Aí todo mundo fala, que assim, hoje tá muito forte na internet, as pessoas vêm e falam assim, não, você tem que cortar seu ciclo de amizade. Cara, talvez tenha alguém que vai passar do filtro lá. E não é que você vai chegar e erguer uma janelinha e falar, olha, você não é mais meu amigo. Não, seus hábitos vão dizer se você vai ou não. Então, se você tem muitos amigos baladeiros e no final de semana você quer estudar para enriquecer, o simples fato de você falar tanto não, aí daqui a pouco você vai chamar eles para ir numa imersão, para aprender alguma coisa com você. Aqueles que forem com você vão passar do filtro. Sim. Os outros, poxa, agora ele vai na imersão, não vem mais na balada, eles vão parar de chamar. Então, se você quer enriquecer, você vai ter que criar o ambiente, vai ter que começar a estudar, pensar naquilo e ter ideias e ir atrás e falar não, que é uma coisa que as pessoas falam pouco, falam pouquíssimo não. Sim, sim. Sei uma outra questão que você é especialista porque você é um dos maiores treinadores de pessoas e fala muito sobre isso lá, que é planejamentos e processos. Isso é importante, né? Tanto na vida pessoal como em uma empresa. Né? Uhum, Sem isso, a pessoa em algum momento se perde, né? Nossa, é legal falar de casa nessa hora, porque é processo, pessoa e recurso. Processo e recurso, com dinheiro você resolve. Pessoas, só um pedaço. Então, se você tem lá na sua casa, alguém tem que cozinhar, alguém tem que tirar o lixo, alguém tem que tratar do cachorro, do gato, levar para vacinar e tudo mais, alguém tem que cuidar das crianças, ajudar na tarefa de casa. Isso tudo são processos a serem executados, são tarefas. Precisa ser muito bem definido quem faz o quê, quando, como e
Aí vai para o segundo ponto, utilizando quais recursos. Poxa, vai levar as crianças, mas com qual carro? Vai contratar uma van? Qual recurso? O recurso é tudo aquilo disponível para utilizar. Então, em casa, vai cozinhar, é a geladeira, a faca, o balcão. Aqui no podcast é o recurso, né? É a mesa, o microfone, o computador, a mesa de som, o pessoal da produção, tudo é recurso para ser utilizado. Sim. E aí tem as pessoas que irão fazer isso. Então, eu sou um grande defensor desse pilar porque a gente é um pilar desse por inteiro, que é pessoas. Processo e recurso, se você conseguir ajustar o comportamento emocional das pessoas, elas usam melhor os recursos na hora de executar os processos e melhoram o processo. Se você não cuida das pessoas, elas vão executar o processo do jeito que der para não levar um puxão de orelha, para passar o ano na empresa e não ser mandado embora. Exatamente. Então, tem que cuidar de gente em casa e tem que cuidar de gente no trabalho, e são elas que vão melhorar o quão rentável é o teu negócio, o quão fácil é viver na tua casa, o quanto os teus itens, os teus equipamentos e os teus projetos duram e prosperam. Exatamente. E uma outra observação que eu acho que você deve ter feito já, você que monta suas turmas, né? Uhum. Quanto à questão da. Tô contratando, hein? Ó, você que tá vendo. Olha, quanto à questão da procrastinação ou adiar, você ouve muito isso, né? Ah, agora não é o Deixa momento, pra volta depois. próxima. E isso não é só para fazer o treinamento, isso a pessoa, às vezes, usa para várias etapas da vida dela, tanto pessoal como profissional, né? E isso Tem. é uma situação. É que nesse tempo que eu tô na empresa especificamente, eu acabei desenvolvendo um feeling porque eu trabalho todo dia, e toda hora com isso. Aham. Quando eu percebo que isso é porque a pessoa ela não topou mudar, não é nem que ela não comprou, ela não quer mudar. Ela volta pro quero ser emagrecido, quero ser enriquecido, quero ser qualquer coisa, mas ela quer que alguém faça por ela. Tá, mas quando você observa esse comportamento nas pessoas, você observa também o estado dela? Ah, sim, emocionalmente. Vamos pegar, por exemplo, em termos de uma empresa, quando a pessoa está sempre nessa questão para depois, a questão de emagrecimento, ela está sempre num estado muito distante daquilo que ela deseja, mas não faz esse movimento, né? Ah, eu vou dar um exemplo bem clássico, assim. Eu tenho um empresário que eu tô cantando ele, assim, pra. Eu falo que a gente tá namorando pra tentar casar, né? Sempre Aham. brinco, assim, com meus clientes. A gente tá namorando faz um tempo, ele já me mostrou, ele tem um projeto de abrir mais unidades da empresa. E aí ele não faz esse projeto porque ele procrastina tudo. Então ele tem um projeto por escrito, ele tem projeto de marketing, tá tudo assim, ele tem um caderninho, cara. Tá perfeitinho, assim, o planejamento tá, ó, uma joia. Porém, comportamentalmente, ele simplesmente acorda e decorre o dia. Então, quem que manda na agenda dele? O cliente. Ele tem um comércio, ele chega lá, ele tem uma equipe, e aí ele chega, a equipe pergunta uma coisa, ele para tudo que está fazendo com relação à gestão e vai para a equipe, mas era um negócio que a equipe já sabia. Aí chega um cliente e pede por ele. E aí a equipe poderia atender, a equipe está lá parada no celular. Ele Uhum. vai lá e atende. Mas por quê? O cliente pediu por ele. E aí é esse não que ele não fala que faz com que aí o projeto não ande. Aí acaba o horário, aí ele vai para a família, e tá certo ir para a família. Só que ele não deu conta de fazer a parte dele de gestão, tá sendo um pai, beleza, mas cara, e a prosperidade que ele tá levando para dentro de casa? Porque tá estagnado, a inflação tá comendo patrimônio, a inflação tá comendo faturamento. Daqui a pouco isso fica insustentável. Então a procrastinação vai te colocar contra a parede na inflação, Sim, sim. nos juros, no fluxo de caixa, no crescimento da empresa e No aí seu próprio no crescimento. seu próprio crescimento. E aí a pior pergunta que uma pessoa dessa pode se fazer, não porque é uma pergunta ruim, não, mas é porque ela vai ter que refletir muito, ele como pai, que tipo de exemplo ele está dando? Tá, mas aí, você que também é uma pessoa que também trabalha com comportamento, né? Uhum. Isso tem muito a ver com comportamento, né? Na, Sim, na questão de sempre adiar. sempre É o adiar. estado que eu tô, eu não quero sair, mas amanhã eu vou fazer esse movimento. Aham. É aquela coisa. Ele tá assim, não, mas ano que vem eu vou fazer isso aqui dá certo. Aí, como ele corre o ano sempre com a barriga, igual eu tava contando a história, chega no outono e ele falou: putz, não deu certo. Esse ano vai. Aí ele corre o ano empurrando com a barriga e no final, esse ano vai. Faz uns 3 anos. Isso também já vai para inteligência emocional, a questão emocional também, né? O hábito É tá de tão você. enraizado, né?
Vai ser tão difícil para ele quebrar esse hábito que vai ter que ser uma decisão que ele tome. E decisão tomada, a gente tem duas cabeças, né? Tem a nossa cabeça pensante e estratégica, a nossa cabeça, você ser o próprio patrão, como diria o Agostinho Carrara, Aham. né? E aí tem a sua cabeça, você peão de você mesmo. Se você, patrão, na hora que você parou para pensar e decidiu, não negocia. O papel do empresário na empresa não é decidir, não é falar para onde vai, não é direcionar. Ok, senta lá, vamos pôr no teu planejamento pessoal 2025. Senta lá na cadeira domingo à tarde. Ai, mas é trabalhar. Não, não é trabalhar, é cuidar de você. Teu planejamento pessoal é cuidar de você. Senta lá e decide o que você quer e o que você vai fazer para chegar onde você quer. Que preço você está disposto a pagar, que não você vai falar. E não é nada robusto. Às vezes é só parar de gastar com besteira pro carro, por exemplo, que homem é muito comum, né? Ficar comprando Sim, sim. besteirada pro carro. Parar de ficar comprando isso e pegar esse dinheiro e jogar na bolsa que tá cheio de oportunidade agora e vai ficar melhor ainda de oportunidade. Às vezes é isso. E o que você vai ter que fazer é dizer não para isso, sair da linha de transmissão do fornecedor de peça, coisa assim, coisa simples. Decidiu, o papel de quem executa é executar. Não é negociar se a decisão tá certa ou não. Você já decidiu. Ai, mas aconteceu um imprevisto. Vai sempre ter. Continua fazendo, continua fazendo, continua fazendo. Porque aí você vai parar a cada uns 3 meses como patrão de si mesmo e analisar o teu plano se você, peão de si mesmo, está fazendo. Sim, sim. E aí as pessoas não querem fazer essa análise, querem só executar sem planejamento. Eu tenho uma dificuldade grande com o planejamento de longo prazo, pô, porque como eu penso sempre grande, qualquer planejamento que passa de 2, 3 meses, eu acho que tá pouco. Você começa a engrandecer o projeto? Engrandecer o projeto daí, Entendi. entendeu? E Ah, porque eu vou fazer um planejamento daqui a 5, 10 anos. Eu acho que no mundo de hoje, na velocidade que tá as coisas, é quase que impossível você planejar. Ainda mais quando você trata, por exemplo, de um negócio de tecnologia. Eu não tenho como planejar um faturamento daqui a 5 anos. Tem negócio de tecnologia que está nascendo hoje que daqui a 5 anos é um projeto bilionário daí. você coloca o exemplo do que eu fiz esse ano. Eu fiz um planejamento do que eu quero para mim financeiramente. E eu coloquei o melhor, o cenário médio e o pior cenário. E eu pensei, nossa, eu devia ter feito isso desde 10 anos atrás, né, para minha vida. E eu entendi que no pior cenário, esse ano vai ser bom para mim. No pior cenário. Só que aí eu entrei para a segunda etapa. O que eu tenho que fazer para chegar nesses cenários? Eu fiz é uma coisa só. Então tá lá os meus estudos espirituais. Não tem uma quantidade de estudo para melhor, um para médio, um para pior. É uma quantidade. Uhum. Vai depender porque aqui é a minha parte. Aí vai depender realmente de coisas externas e de Deus o restante. Então tem lá quantas horas eu vou dedicar a estudar a Bíblia toda semana. Beleza. Quantas horas eu vou estudar e organizar minhas finanças toda semana? Quantas horas de trabalho toda semana? Quantas horas de treino? Quantas horas de cardio? Tem tudo distribuído. Ali eu tenho minha agenda. Qual que é o percentual de acerto nisso? Eu tô com uma semana já, né? Essa semana, Cumpre 80%? essa semana tá 50% 100%. Essa semana 100%? porque a primeira, esse é o meu planejamento 2025. A gente estamos no dia 9. Mas eu acho que o planejamento, igual você está detalhando aí, ele é importante, sabe para quê? Na minha visão, para você aprender a dizer não. Porque Aprender a dizer quando não. falarem algo para você fazer fora daquilo que está planejado, você tem muito mais argumento para dizer não para Tá aquilo, fora porque da você já tem prioridade, né, a sua cara? prioridade daí, Tá né? fora da prioridade. Quando você não tem esse planejamento, você fica se desviando Uhum, para um lado e para o outro daí. E exatamente. você não cumpre nem aquilo ao qual você foi chamado por alguém e nem o que você planejou. Sim. Você fica meio que E no meu planejamento tem com até. tudo inacabado daí. Eu coloquei até a quantidade de horas por semana com a minha esposa. Não que tenha aquele limite. Se der mais, beleza, mas é que é o mínimo. Mas tem uns dias na data também ou não? Não, não, não. É tipo assim, nossa, eu não consegui. Ok, eu vou desligar tudo no sábado e no domingo, eu vou mergulhar e vou fazer o que ela quer. Por quê? É muito bem negociado isso no meu casamento. Eu tô numa fase de construir o meu patrimônio, construir o meu nome, construir as minhas coisas. Então, em alguns momentos eu vou ter que trabalhar um pouco mais, vou dar um tiro, daqui a pouco vou dar uma respirada. Então, tem semanas que a gente se vê na hora que acorda, na hora que dorme. Só que daí no final de semana a gente dorme, acorda, vai no mercado, caminha, faz tudo junto para compensar esse tempo. O Pablo Marçal fala muito sobre isso, pô. Ele chama isso de o pior ano da sua vida, né? O pior é da É sua você vida. realmente largar tudo que te
traz conforto e fazer o que é preciso fazer daí. Durante 12 meses daí. Uhum. Você talvez dê um salto de 10 anos. Tem momentos que dá. Se eu tivesse um filho pequeno agora, de 3 meses, por exemplo, tem coisas que eu não faria no meu período da noite. Eu tô marcando um monte de eventos, vou marcando de encontros de networking. É que essa semana não começou nada ainda, né? O ano está iniciando. Mas a partir do dia 20 de janeiro vai ficar uma loucura a minha agenda noturna. Então, o que eu vou fazer a questão? Eu estarei na minha cidade, vou almoçar com a minha esposa, vou tomar café com a minha esposa. Não estarei, vou ligar para ela. Final de semana, vai ser com ela. Final de semana, vai ser que vou cuidar de mim. Mas tem coisas que também são inegociáveis. O tempo do casal, o cuidado da saúde. Ah, só porque eu tô viajando vou ficar escorregando na dieta. Eu fiz isso ano passado. A minha dieta, eu fiquei visualmente, não estava mais gostando do que eu via no espelho. E o meu desempenho no trabalho caiu. Eu fiquei letárgico, cara. O tal do hotel, não sei porque, me dá uma preguiça. Eu sempre escolho hotel que tem uma academia, mas dificilmente eu levanto cedo pra ir pra esteira. Assim, pra me ajudar as cidades que eu tenho ido, não tem hotel, assim, que... Não tem hotel maior. O café da manhã é gostoso, mas assim, não dá muita vontade de passar o dia no quarto, porque eu tô indo tô explorando o mercado, né? Então, o melhor hotel que tem na cidade é só pra dormir. Mas aí a gente fora, poxa, eu vou comer num restaurante. Aí você olha aquele buffet. Aí você olha a sobremesa. As opções do que tomar. Aí dá uma fome à tarde, você fala, poxa, eu vou tomar um café e comer Vou pegar um assado, que é mais saudável. Vou pegar que seja de carne, porque tem proteína, né? Muita gordura. E pegar, se for de presunto e queijo, tem gordura, tem conservante e tal. Aí beleza, chega na padaria, você pede a sua esfirra de carne com seu café sem açúcar, para manter a dieta. Daí você pede um pedaço de bolo para sobremesa, você toma um outro refrigerante com açúcar. Então, tem que estar também na meta do ano os momentos onde você vai aproveitar. Sim, sim. Eu passei 1 ano e meio, assim, bem ferrenho na dieta. Foi, cara, o melhor período de desempenho na academia e corpo que eu tive foi naquele período. E trabalhei muito bem também. Só que eu fui o chato de falar não em muita coisa na ceia de Natal. Nunca mais eu faço isso. Fiz isso um Natal e não faço de novo. Natal tá liberado. Daí. Natal, não. Natal, aniversário de parente e tal. Porque também tem aniversário que já não tá mais dando pra ir. Porque, poxa, eu não fiquei sozinho com a minha esposa essa semana. A gente fala não para aniversário, fala não para evento, para ficar os dois juntos. Então aí o planejamento é realmente, no mínimo, você não precisa nem delimitar a tua agenda no teu planejamento, mas delimita a tua prioridade. Sim. Faz isso por você e depois faz pelo teu negócio também, vai valer a pena. Tá, e pra gente finalizar nosso bate-papo aqui, eu quero que você diga uma vantagem e uma desvantagem se essa pessoa é disciplinada, planejada, que gosta de estudar, de evoluir, de crescer, para quem vai assistir o nosso podcast e que a gente consiga também dar um direcionamento para elas através de uma explicação sua do qual que é os benefícios A vantagem e a desvantagem. Desvantagem. O porquê fazer esse sacrifício. Cara, tem um livro que chama Hábitos Atômicos. Acho que é o Hábitos Atômicos, que tem um capítulo que fala do 1% melhor a cada dia, né? Uhum. Você ter disciplina, você ter regras para si mesmo, escolher suas prioridades, focar no seu comportamento. Esse 1% melhor a cada dia, ele vira um hábito. E aí você não passa um dia sem aprender um negócio novo. Então, uma grande vantagem é a quantidade de coisas que você aprende. Então, eu vou atender um cliente novo. Eu gosto de ir lá conhecer a operação, pelo menos. Então, eu já visitei confecções grandes, confecções pequenas, marcenarias pequenas, grandes fábricas de móveis, assim como tornearia, mecânica. Cara, você aprende uma infinidade de assuntos. Você conversa com um monte de gente, aprende um monte e toma melhores decisões. Então, a grande vantagem é você aprender para decidir melhor para si mesmo. Sim, sim. A grande desvantagem é que você acaba se expondo a desafio todo dia. E vai ter que abrir mão de muitos desejos, vai né? ter que abrir mão de muita coisa. Então, a grande desvantagem é que o controle emocional ele é exigido praticamente 24 horas, porque a hora que você se percebe, você está tentando aprender na hora que é para relaxar. Porque é hábito, né? O jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz outra. Não é que é chato, é denso, eu tô lá tentando aprender um negócio, lendo um livro na beira da piscina com a família em volta. Não. Mas é que você pega uns insights e aí aquilo tira você do teu raciocínio de diversão.
Você tá no meio de uma confraternização, putz, ó, teve uma ideia. Aí eu achei uma solução para isso. Eu tenho a ideia, eu Sim. anoto ela, eu deixo ela embora, tá anotada e durante a semana eu vejo, mas Aí trazendo essa questão de vantagem e desvantagem para outras duas questões. Que é aquela questão, qual o difícil que você quer? Ser pobre não é fácil. É não, difícil. é difícil. Ser rico também não é fácil, é difícil. Agora você tem que escolher o quê? Qual difícil você quer? Você Uhum. quer ser o difícil de ser rico ou você quer ser o difícil de ser pobre daí? E aí você ir atrás disso daí, entendeu? Sim. Os dois é difícil. Agora escolha qual você quer daí. Na verdade, o ser pobre e ser rico, os dois são difíceis. Se você escolhe o difícil, você acaba escolhendo o difícil do rico. Porque aí Mas eu acho que a maioria escolhe o difícil do, é do que daí pobre daí, ele não não? escolhe. Ele fala assim: ah, Eu acho, vai entrar um governo que vai me ajudar. eu vou contrariar você. Eu acho que é uma questão de escolha. Eu acho que nós fomos criados com uma capacidade da gente fazer coisas que nós mesmos não acreditamos daí. E- Acho que a gente tá falando a mesma coisa com as mesmas, com de palavras é. diferentes. Porque não é que ele nem decide nem não decide, ele fica no muro. Já ouviu falar que o muro é do diabo? Ele fica Você no tá em cima do muro. muro, é todo meu daí. Você tá, ai, mas quando eu tiver uma oportunidade, eu vou. Aí ele fica esperando vir. Ele nem decidiu, nem não decidiu. Ele não Mas foi atrás aí, da oportunidade, não, mas aí a oportunidade vem. Só que ela ficou esperando, ela não se preparou. não se preparou. Então, o não escolher, ela tá no muro, ela deixou o difícil o difícil sem escolha, o difícil do pobre, como você falou, predominar na vida dela. A hora que ela escolhe, fala, cara, eu decidi. Não vai decidir pelo ruim. Mas aí quem tá ouvindo isso pode pensar sobre vocês, sobre eu, o seguinte, eles estão falando isso porque eles não estão na situação minha aqui, que não tem o que comer. Se eu falar que eu já passei anos e anos em situações assim, por isso que eu falo, é uma questão de decisão. Eu não lembro, Não, mas não, você não é chegou a morar na rua uns dias, não morou? Não. Eu tô confundindo a história. morava na rua, mas eu tinha um Uno para dormir dentro. Não vamos dizer assim que eu dormia no chão, mas eu Morava no cheguei Uno. em Curitiba a ficar 30 dias morando num posto de gasolina. Por que eu escolhi posto de gasolina? Porque esses postos onde tem parada de caminhoneiro, você consegue pagar, por exemplo, R$ 5, na época lá era 50 centavos, R$ 1, e tomar um banho, entendeu? Sim. Então, se isso for morar na rua, eu cheguei a morar 30 dias na rua. Ah, Era dormir, e eu escolhi uma região onde tinha um posto de gasolina e um Habib's. E o uhum. Habib's era 24 horas e o posto também. Então, para mim, era mais seguro aquele ambiente ali, que tinha um Sim. fluxo de pessoas, né? Tinha fluxo de gente, eles vão Então, ter segurança então, por ser 24 horas. então qualquer argumento negativo que alguém trouxer para mim, eu vou rebater. Porque são situações que eu vivi, Você saiu disso, que eu né? aprendi, que sabia que muito daquilo que eu vivi ali era e foi culpa minha. Uhum. Enquanto eu não tomei uma atitude para realmente mudar a minha história, ou às vezes muitos esperam que outros vão mudar a história dela, e aí fica nessa morosidade, nesse estado que não se move, e aí fica culpando, que nem você comentou, o governo, patrão, vizinho, sociedade, Uhum. várias coisas daí. Mas 99% é o que está dentro de nós e o que nós decidimos fazer com a nossa vida daí. E aí do meu lado, eu passei por uma situação parecida. Não, mas uma coisa que meu pai me ensinou, cara. Meu pai me ensinou que assim, você tem um degrau, teu trabalho é ficar pra cima desse degrau. Então é muito comum a gente ver lá, nossa, o cara bilionário tem 3 filhos, ver quantos desses filhos acabam aprendendo a realmente construir igual o pai construiu. Já é muito comum herança acabar com a vida da pessoa, Sim, a sim. pessoa herda e tal. Depois ela fica ali com capital imobilizado, uns terrenos mal localizados, porque ela vendeu os bem localizados, porque foi fácil, gastou dinheiro e aí a vida não é boa. Então, assim, eu acho que eu que tive um mínimo, pelo menos ali, eu tive grandes, a vida cheia de aventuras. E tal. Não, cara, a gente teve o suficiente para a gente poder dali fazer uma condição melhor. Se eu não fizer minha condição ficar melhor, eu também não tô honrando o tempo e o dinheiro e o amor que meus pais deram para mim também. Sim, sim. Porque eles não, o pai não cria filho para o filho passar dificuldade. O pai tem que criar um filho para o filho ser melhor que ele. Sim, sim. A evolução seria para isso, né? Mas tem situações que não se repete, né? Exatamente. Então, o papel do filho também, ele já nasce com isso, ele não tem Sim, escolha, sim. ele já nasce. É você pegar do que você tem e ir para cima. Alguns estão um pouquinho mais para baixo, mas dá para ir Exatamente. para cima. Ninguém falou que não dá.
É como uma roda gigante, né? Tá girando ali. Tá girando. O ideal é que na hora que você estiver na pra cima, você trave ela daí. Nem pra baixo de novo daí. Tá com uma bomba no motor ali. Vamos travar essa roda com eu lá em cima. Travado. Daí. Então, galera, eu conversei aqui com o Pedro Luque, instrutor da Dale Carnegie, também formado em economia. Foi um bate-papo legal. Acho que ajudou vocês aí sobre vários temas: inteligência emocional, planejamento de tempo, de vida, tanto de negócios como de vida pessoal. E foi muito bacana. Agradeço por ter aceito o nosso convite e ter colaborado com o nosso podcast. Obrigado pelo Valeu. espaço, Márcio. Obrigado. E bons negócios. Feliz 2025 para todo mundo. Vai ser um ano próspero, se a gente escolher que seja. Para você que acompanhou o podcast, meu muito obrigado e até a próxima. Tchau.